boa tarde. Meu nome é Viviane Pons, sou secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Santos e também secretária da Comissão de Direito Civil da OAB Santos, professora universitária de Direito Civil e de Consumidor da UNAEP Guarujá. E hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. João Vasconcelos Neto, que vai nos falar sobre o tema Educação Financeira e Renegociação de Dívidas. O Dr. João é sócio da Vasconcelos Neto, Sociedade de Advogados, membro efetivo da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Santos, membro efetivo da Comissão de Direito Bancário da OAB Santos, também ex-relator do TED da OAB de São Paulo, gestão 2016 e 2018. O Dr. João, inclusive, é também poeta, autor do livro JV em Verso e Prosa, de 2017, body surfer e também voluntário do Instituto Guardiões do Mar. Com a palavra, Dr. João Vasconcelos. Doutora Viviane, a todos aí presentes, né, e quem vai assistir posteriormente. Então, agora, boa tarde a todos, boa tarde a doutora Viviane. Pode ser bom dia ou boa noite, porque vai ficar gravado aí para o pessoal assistir, né, doutora? É verdade. E eu gostaria de saudar todos os advogados, na pessoa do doutor Rodrigo Julião, presidente da OAB, agradecer o convite. Gostaria de também agradecer ao doutor Bruno Bueno, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, e também, principalmente, a senhora, por estar aqui presente e nos auxiliar nessa live aí, para poder auxiliar as pessoas, ajudar nesse momento aí de pandemia, a gente pelo menos dar um alento, trazer informações, né, que é isso, trazer informação nesse momento difícil aí para todos. Gostaria de agradecer também a todos presentes e vamos começar, né? Então, o que a gente precisa imaginar primeiro, né? Falando de educação financeira. Educação financeira, o que eu prezo, que da minha experiência profissional, que eu atuo nessa área de direito bancário há vários anos e aprendi muito com isso. Então, eu quero passar um pouco do aprendizado, né, para todos aí presentes, para quem, né, quiser, a ideia é essa. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né, que ganhe primeiro e gaste depois. Então, as pessoas, acho que primeiro tem que ganhar o dinheiro para depois gastar. Então, isso aí é muito importante. Parece uma regra básica, mas no dia a dia, às vezes na correria, a gente acaba não tomando esses cuidados, não adotando esses cuidados. Então, é importante também que poupar, né? Pelo menos ter uma reserva financeira. Eu sei que agora a gente está num momento difícil, mas mais para frente aqui nessa própria live a gente vai falar sobre isso, vai aprofundar sobre o tema da pandemia. Então, precisa poupar, guardar uma parte da renda, porque isso vai servir para um investimento, vai servir para uma oportunidade ou vai servir para um momento como esse agora. Um momento extremamente difícil para todos, mudou para todo mundo, né? É algo que é totalmente imprevisível, só que quem tem hoje uma reserva de emergência, uma reserva financeira, ele está um pouco mais tranquilo do que quem não tem, né? Todo mundo está preocupado, ninguém está totalmente tranquilo, né? A palavra tranquilo fica até difícil da gente colocar, mas eu acho que quem tem uma reserva financeira, tenho certeza, ela está um pouquinho mais equilibrada, ela vai ficar até com a mente mais equilibrada. E então, sempre a reserva financeira ela vai ser uma opção mais econômica, porque quem não tem a reserva financeira e tiver uma necessidade, quando tiver uma necessidade, vai buscar recurso no mercado, e aí vai pagar juros, vai ter um financiamento, então tudo isso vai ter um custo extra e não vai ser útil, não vai ser até inteligente isso. Então, sempre é bom ter essa reserva financeira, né? Então, agradecer as pessoas presentes aí, doutora Célia Regina, e prosseguindo, né, com o nosso consumo, ele tem que ser um consumo de qualidade, porque nós estamos acostumados a pensar muito, a
a gastar nossa energia para ganhar o dinheiro, né? Para ganhar o nosso dinheiro, porque através do dinheiro você consegue comprar as coisas, tal, consegue sobreviver, pagar as contas, mas não gasta quase nenhuma energia na hora de gastar esse dinheiro, na hora de consumir. Então, essa eu acho a principal dificuldade das pessoas, e é isso que gera, às vezes, um endividamento até desnecessário, né? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Isso realmente acontece. Então, o consumo ele tem que ser com qualidade, né? O que eu quero dizer com isso? Não corte o lazer da sua vida. Então, não é que... Isso é importante, não cortar o lazer... Isso aí faz parte, não deixa de ser um lazer. Então, tem algumas coisas que não é que eu tenho que guardar e não posso gastar. Não é isso. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Acho que tudo na vida é baseado no equilíbrio. Então, não deve cortar o lazer, porque é o lazer que vai dar, né, a harmonia para poder depois trabalhar, para poder produzir. Então, se a pessoa gosta de uma bicicleta, usa a bicicleta, vai pedalar, usa um equipamento legal de segurança, gosta... Então, é mais ou menos por aí. Gosta de jogar um futebol, ou, por exemplo, gosta de surfar. Um abraço para o Daniel aí, Daniel Haddad, um grande amigo consumerista. Então, a gente tem que continuar sempre consumir com qualidade. Então, que nem no meu caso, eu gosto de praticar body surf, a gente compra uma nadadeira legal, tenho meus amigos do Guarujá, lá do Jacarés do Tombo, até peço desculpas, mas não tem como não agradecer eles aí, que são os amigos de verdade que eu tenho, como também os meus amigos de infância. Então, a gente vai comprar uma nadadeira porque faz bem para a gente comprar uma nadadeira, tal. Então, não tem problema nenhum fazer isso, né? Isso eu não vejo nenhum problema. Então, tem que trabalhar para ganhar e trabalhar para gastar. Entre aspas, esse trabalhar para gastar. Porque você chega nas lojas ou na internet e vai vir aquelas promoções maravilhosas. Seja o último a adquirir aqui, o último produto, o desconto maravilhoso, custava 100, agora está custando 10, mas é o último, tem que ser agora. Então, as pessoas acabam caindo nisso. Na própria internet tem uma série de armadilha virtual que a gente pode falar. Então, exatamente, clickbaits, né? Exatamente, aquelas iscas aparecem assim na tela, a gente já tem vontade de clicar e a gente é levado, então, àquele consumo irrefreado. Que a gente chama de consumo desnecessário, que é aquele consumo que não teria necessidade. A pessoa, às vezes, até compra... não estou falando mal das mulheres, não vou falar mal das mulheres, as mulheres vão no shopping, né? E aí elas vão no shopping, elas às vezes acabam indo numa loja, indo numa outra, e acaba comprando, quando vai ver, ou a roupa, ou o sapato, tá lá em casa, às vezes não usou, acaba não usando, ou usa muito pouco. Então, assim, essa pandemia, ela mostra isso pra gente, entendeu? Então, ela deixa isso até mais evidente, que não tem toda essa necessidade do consumo que a gente tinha antes, né? Eu me incluo nisso, eu acho que isso aí, eu acho que a sociedade em si, eu acho que a pandemia mostrou isso. Então, as roupas, a gente agora está usando pouca roupa, né? Porque agora é home office, estamos em home office. Então, não é isso, doutora? A senhora não... Eu acho que é por aí. Então, a gente tem que continuar mantendo isso. Tem que continuar... Tivemos de repensar todos os nossos hábitos. É um momento difícil, que não tenho o que falar desse momento, porque ele é muito complicado, né? É um momento de saúde, de vida, humanidade, mas é um momento extremamente difícil, mas, por outro lado, é um momento também para a gente repensar a nossa vida, repensar nossos atos. Poxa, será que era necessário mesmo eu ter aquele consumo que eu tinha antes, eu ter aquele empenho de consumo que eu tinha antes? Então, essas perguntas que ficam no ar, e provavelmente eu acho que tem sempre também aquelas pegadinhas de consumo, né? Então tem que pensar antes de consumir, eu acho que isso é muito importante. Eu chamo, inclusive, de exercício, é um momento de reflexão, como está falando a Ana Paula Monteiro, é isso aí, eu concordo com isso. É um momento de reflexão. Um abraço aí para o Dr. Bruno.
E então tem que fazer um exercício de consumo, é como se realmente fosse uma luta, né? É uma luta, então tem que escolher bem o produto que você quer. Então, respira. Quem medita sabe disso, tem que respirar. Quem faz yoga sabe, o ideal é respirar, para você poder pensar, refletir com calma. Às vezes é interessante você sair da loja que você está, ou de repente do site, para você pensar um pouco, entendeu? Fecha a aba, porque hoje em dia é tudo no. É tudo mais ou menos as compras, mais ou menos não, a maioria das compras agora são online. Então, fecha aquilo, pensa um pouco. Então, o que eu falo? Escolha bem o produto. Pensa antes. Então, um exemplo, eu quero comprar uma TV de 42 polegadas, porque vai ser a TV que vai se adequar aqui ao meu espaço. Tudo bem. Então, vamos pensar sobre ela. Existem vários modelos no mercado, então vamos ver os modelos que tem no mercado, pesquisar no YouTube. Hoje a gente tem umas ferramentas aí para pesquisar. Uma vai ser melhor que a outra em determinadas coisas. Quando puder ir à loja, vai à loja, conversa com o vendedor, extrai mais elementos, vê, né, fisicamente. Eu gosto de fisicamente ver. Gosto muito de tecnologia, então eu gosto de ver essas coisas. Gosto de automação, televisão, eu gosto. Então, doutor João, uma parte, o senhor está falando então para que nós evitemos esse momento de reflexão, né, de não reflexão na aquisição desses bens de consumo. Então vem Célia Regina Tomás Lopes, muito obrigada pela presença, e nos pergunta, dívidas no cartão de crédito, qual é o seu conselho para evitar? Seria então que um conselho seria justamente esse, a reflexão antes, então, de utilizar o cartão de crédito, que é o dinheiro de plástico, né? Que é muito fácil utilizá-lo, ainda mais nas compras pela internet, e as dívidas acabam se acumulando. Então, qual seria a pergunta séria? Meu conselho para evitar essas dívidas no cartão de crédito? Eu vou dar uma resposta até um pouco, mas assim, rápida. É comprar no débito. Porque assim, por quê? O que acontece? É o que eu falei, você tem que ter o dinheiro para comprar. O cartão de crédito, você não tem o dinheiro para comprar. Então, um dos pontos, um beijo aí para minha filha Nicole linda aí, que deu uns parabéns, para a Nathalie aproveitar, e para minha esposa Dani aí, que é a minha família maravilhosa, que eu tenho que agradecer a Deus. Mas voltando, a gente precisa realmente ter esse cuidado. Então, o ideal é ter o dinheiro. É muito prazeroso. Vamos supor, voltando à TV que eu estava falando. Então, você escolheu aquela TV lá, escolheu o modelo, que vão ter vários modelos no mercado. Então, escolheu aquele modelo, escolheu aquela TV, aí você vai no preço, aí você vai em vários sites. Você já vai ver, isso é um exercício de consumo. Pô, aí um tá 2.000, o outro tá 2.500, o outro tá 2.300. Aí você vai até a loja, chega no lojista, ó, aqui tá, eu tenho esses 3 preços aqui, você faz 1.900, eu vou comprar à vista, que eu tô com dinheiro na minha conta, que eu juntei esse dinheiro para comprar TV, que é o caminho. Você acaba fazendo um bom negócio. Não, vamos comprar no cartão de crédito, o que vai acontecer? Vai pagar os 2.800, que vai parcelar em 10 de 280, a pessoa só olha a questão da parcela. Isso é um erro muito grave, olhar que pode pagar determinada parcela. Então, qualquer dívida, um beijo aí para o meu sobrinho Paulo, mas qualquer dívida que tenha, você precisa, quando você vai fazer uma dívida, fazer o cálculo por ano. Então, multiplica por 12, para você ver o tamanho da brincadeira. Então, você vai ver uma parcela, por exemplo, mensal, de uma assinatura mensal, uma parcela de determinada coisa, então multiplica por 12. E no caso da compra e evitar o cartão de crédito, é você ter o dinheiro para você comprar e evitar o cartão de crédito. Claro que ele é útil, ele é bom porque vão ficar lá as suas contas. O que é inteligente usar o cartão de crédito? Assim, nós temos contas que não tem para onde, né? Não tem para onde correr, a gente vai ter que consumir, né? E tem aquelas contas que não tem jeito. E aí, essas contas podem ser, por exemplo, o supermercado, e por aí vai. Entendi. Então, tem até uma pergunta aí de um colega, o doutor Marco, até, que fez essa pergunta aí, doutor Marco Vieira. Existe um aspecto
Psicológico, impulsividade, gasta sem vontade, isso. É a questão da impulsividade, de comprar por impulso. Volto a falar, não é fácil fazer esse exercício de consumo. É bem mais fácil você chegar na primeira loja, que a primeira TV está lá, e comprar. Só que é muito melhor você ter o prazer depois, na sua cabeça, você deitar e dormir, e falar assim, caramba, aquela TV, eu paguei o menor preço que podia, eu ganhei R$ 500 hoje, porque eu podia ter gasto 2.500 e gastei 2.000. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo até como um ganho, entendeu? Não deixa de ser um ganho. Você deixou de gastar algo que você iria comprar, você comprou por um valor menor e o produto é o mesmo, você está ganhando, entendeu? Então, um abraço ao Dr. Borivar também. Então, é importante respirar, é importante sair da loja, entendeu? Sair do site, minimizar, vai dar uma volta. Você pode ver que o lojista, o vendedor, ele não quer nem que você saia da loja. Ele não te deixa sair da loja. Então, vou dando umas dicas aí, os vendedores que me desculpem, mas saiam da loja, comprem só o que seja necessário, entendeu? Não... Entendo. E achei muito interessante essa dica prática, utilizar mais a função débito, porque nós temos a impressão de que estamos fazendo um bom negócio ao parcelar na maior quantidade de vezes possível, né? Isso dilui aquele valor e nos dá a sensação de que estamos gastando tanto. Agora, quando utilizamos a função débito, então a gente se aproxima um pouco mais da ideia de dinheiro, de moeda. E aí nós temos esse tempo para pensar, para refletir e para evitar o superendividamento, né? Então, realmente, acho que vou passar a fazer mais isso, usar a função débito. Não, e outra, o débito, quando você compra, você sente a compra, entendeu? Porque o crédito não, você compra, você vai perceber quando vier a fatura. O débito, na hora, você vai ver sua conta, se você tinha 5, gastou 2, ficou com 3, então tá ali, você sentiu. Então realmente você vai refletir até melhor se realmente aquele produto é necessário, é uma pergunta para se fazer, entendeu? E tem também a questão do planejamento financeiro. Isso aí é um tema importante, fazer esse planejamento financeiro. Então, isso aí é muito, muito importante, esse planejamento financeiro, porque você precisa, pelo menos algum período da vida, nem que seja em 1 ou 2 meses, porque eu entendo que a maioria das pessoas, elas não vão fazer esse planejamento, até porque é muito chato fazer isso, é chato você ficar numa planilha colocando lá crédito, débito e a descrição para você saber quanto você está gastando na sua empresa, na sua casa, mas é importante, pelo menos algum período, com relação à empresa, aí tem que ser todo mês, tem que fazer isso, aí é o mínimo, qualquer empresa tem que fazer isso, profissional autônomo, inclusive eu tenho já uma planilha já pronta no Excel, que se alguém quiser, no final vou passar meu e-mail, se quiser eu mando por e-mail, entendeu? Porque ali vai ter crédito, é uma planilha simples, crédito, débito, descrição e data. Então, por exemplo, um escritório de advocacia que não tenha um sistema, um escritório menor, precisa realmente ter isso, porque precisa saber quanto está ganhando, se esse mês foi negativo, se ele não foi, ou então uma outra empresa menor, tem que ter esse número, isso é básico para qualquer negócio. E na nossa casa a mesma coisa, a gente tem uma ideia de quanto a gente está gastando, porque se você tiver essa ideia, você sabe aonde cortar. Por exemplo, agora na pandemia, quem não teve corte de despesa? Quem? Eu acho que todo mundo cortou despesa, a maioria das pessoas, pelo menos, alguma coisa cortou, e alguma coisa era desnecessário, e começou a identificar isso. Então, o interessante é não deixar acontecer uma situação para tomar essa atitude. Eu acho que essa atitude de você refletir, porque o dinheiro é difícil, quem trabalha sabe que não é fácil ganhar, né? Então, a gente também não pode ser escravo do dinheiro, não é isso, não prego isso, jamais vou pregar isso, que o dinheiro não é para ir, não é para ser escravo, mas é para você tomar cuidado, porque você tem o teu esforço ali, tem a tua energia, né? Você ganha o dinheiro, eu vejo como a sua energia está naquilo ali, você ganhou, né? Hoje em dia é extremamente importante. E aí entro para a questão que nem teve até o comentário sobre o cartão de crédito, que é o primeiro vilão, que eu falo sobre. Até antecipei, ó, pessoal, quando der essa aí eu dou uma respirada e volto, né? E vamos seguindo.
Então, tem o outro vilão, que é o cheque especial, que hoje em dia também é um acesso muito fácil ao crédito e é um acesso muito elevado. Então, numa necessidade, dá preferência ao empréstimo pessoal ou consignado, cujas taxas de juros são bem menores. Sobre isso, ainda vou discorrer um pouquinho mais sobre a pandemia mais na frente. Mas, então, é importantíssimo. O cheque especial é para uma necessidade emergencial, assim, ficar alguns dias e já tirar. Então, por exemplo, e já cobrir o cheque especial. Por exemplo, existem algumas contas, alguns bancos que dão, né, 10 dias sem juros de cheque especial. Então, usa os 10 dias e no décimo dia já cobre para não pagar juros, né? Então, isso aí é extremamente importante. O segundo vilão, que é o cartão de crédito, que nós já discorremos sobre ele. Então, é interessante ir no débito e no cartão de crédito comprar o que não tem jeito. Então, por exemplo, combustível. Eu vou ter que comprar, porque como é que eu vou me locomover se eu tenho um veículo? Se eu preciso trabalhar com veículo e tal? Combustível, que não é o caso hoje, né, da pandemia. Estou falando num cenário natural. Então, pode comprar no cartão de crédito, até porque você vai ter ali uma descrição de quanto você está gastando por mês. Então, ele vira uma espécie de uma planilha para você, sem ter que você alimentar. Mas usar só nesse sentido, senão vai vir uma conta alta lá no final do mês, vai ter que pagar, se não conseguir, vai entrar num juros extremamente elevados que não compensa, e aí não vale a pena. Um outro vilão de consumo, que eu chamo de vilão de consumo, é o veículo. Claro que o veículo é bom, né, você se locomove, você vai para um lugar para outro, ele está à sua disposição, o carro, você vai lá e pega, mas o carro tem a depreciação, né, quando você compra, tem a manutenção, tem o combustível, tem o IPVA, tem as multas, tem o seguro. Então, isso aí vem junto com o carro, é um pacote, né? Esse pacote vem. Então, de repente, utilizando os aplicativos de mobilidade, né? Com os aplicativos, você pode se locomover, principalmente numa cidade como Santos, tranquilamente e rapidamente, em um custo menor. Basta fazer esse teste, entendeu? Deixa o carro, usa o aplicativo por um mês. Tudo isso eu estou falando num cenário natural, que essa pandemia a gente torce que passe aí o quanto antes, né? Eu cheguei até a fazer uma poesia sobre isso, que chama Bye Bye Pandemia, né? Tá no meu Facebook. Então, assim, eu acho que tá lá. Se não tiver, depois eu coloco. Mas eu espero que ela passe rápido. E eu tô falando assim, é um cenário otimista, mas eu sei que as coisas estão difíceis, o cenário tá difícil, mas a gente sabe que uma hora vai acabar. Então, a gente sempre, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu sempre vai passar, por mais difícil que seja a situação, vai passar. Então, uma outra vilã é a TV por assinatura. Então, hoje em dia você tem aí. Em relação ainda ao veículo, né? Então, você mencionou que, sem dúvida, o veículo, não sei se meu som está abafado, assim se melhora. Eu estou ouvindo bem. Despluguei. Não, eu tô ouvindo. Ótimo. Então, em relação ao veículo, que é um vilão dos gastos, né? Então, o senhor sugeriu que poderíamos substituir, de repente, a aquisição de um veículo que vem com todos esses gastos acessórios pela utilização dos aplicativos. Atualmente, há no mercado também a disponibilização dos chamados veículos por assinatura. Então, as locadoras de veículos já tradicionais, elas disponibilizam para os particulares, não só para os motoristas de aplicativo. Então, esse veículo, né, ele é escolhido pelo consumidor, pago um valor mensal, e nesse valor mensal já se inclui tudo. Então, seguro, todo tipo de tributo, costuma variar entre R$800 a R$1.500. E aquele veículo pode ser utilizado durante todo esse período, né, o prazo contratual é de 12 meses, pelo consumidor. Essa seria uma boa saída? Pode ser uma boa saída, porque tudo é questão de fazer, tem que fazer conta, é o número que vai trazer, é uma saída, porque o que eu prezo, o que eu penso? Nós viemos de um pensamento, estou falando, pelo menos na minha época, eu mesmo tinha, que assim, de ter as coisas, de, esse carro é meu, que eu conquistei, um exemplo no meu trabalho, tal, e hoje em dia, pode ver que o público mais jovem, ele já não pensa tanto assim, você vê pelo Airbnb, por exemplo, né? Então, de você usufruir das coisas.
Então, não é ter, é usufruir, né? Isso que é importante, a gente usufruir das coisas, não ter. Ah, ter, não ter, usufruir. Então, esse carro, por exemplo, é uma opção boa, porque tem que fazer, lógico, conta, mas deve ser, deve compensar esse valor, porque se não compensasse, não estaria no mercado, entendeu? Então, você vai ter um carro para quê? Porque você não quer se locomover, então você vai usufruir desse carro. É a mesma coisa um Airbnb, entendeu? Eu agradeço os parabéns da senhora Thelma Moura e do senhor Alexandre Vicente também, que é até um amigo. Vive, aí tá aparecendo muitos amigos aí, que aí não dá para a gente também levar muito em consideração, que é tudo amigo. Amigo elogiando, a gente tem que cortar pela metade. Mas, assim, é extremamente importante tomar esse cuidado de ir para a conta. Faz uma conta. Esse carro... Então, sempre planeja o ano. No ano, quanto eu vou gastar com esse carro? Então, vamos lá, IPVA, 4%. Seguro, tem lá o valor do seguro. É conta. X, um exemplo, né? Vai chegar num valor. Aí, vê o outro. Quanto vai custar por ano o outro? E vamos ver o que compensa. Porque o carro, quando for vender, ele vai estar desvalorizado, tal. Não estou pregando que não é para comprar carro, entendeu? Não é isso. Vai ter algumas situações que é importante você ter o carro, entendeu? Você ter o carro ali rápido para ir para lá, tal, porque às vezes você viaja muito. Então, uma pessoa que viaja muito, o aplicativo não resolve, porque vai ficar um custo muito alto, porque a distância vai ser muito longa, principalmente quando o carro é utilizado para trabalho. Lógico que a gente usa para lazer, mas a maioria do tempo é para trabalho. Os advogados, por exemplo, nossos colegas, eles usam o carro 90% para trabalho. Nós usamos, não é? E 10% para lazer, ou 80-20%. Volto a falar, estou falando num cenário natural, né? Então é mais ou menos isso. É uma ideia boa, mas é uma ideia do quê? Isso aí eu já chamaria de exercício de consumo. Pensar, tem várias opções e o mercado cada vez vai aparecer mais, porque tem pessoa, por aí que funciona. Qual é o meio? Exatamente. Esse movimento no mercado, né, de peer-to-peer, né? Então, como o senhor mencionou, essa questão do Airbnb, né? As pessoas então utilizando os próprios bens para prestar serviços, né? Isso barateia por um lado e facilita a inserção como fornecedor, né? De uma certa parcela da população. Então, a gente tem justamente esse tipo de veículo por assinatura, que parece ser a contrapartida do Airbnb, né? Do que a gente tem para os imóveis, agora para os automóveis a gente tem não só os aplicativos, como agora esses veículos por assinatura, que podem ser, então, uma saída, caso coloquemos na ponta do lápis, né? Como estamos aqui aprendendo. Muito bom. Eu acho que é isso, é o planejamento, como a senhora Adriana colocou agora, para poder pensar antes no que é necessário e no que não é. Então, são dicas simples, eu não sou aqui nenhum especialista em mercado financeiro, não é isso. São dicas do dia a dia que vão servir para empresas, para pessoa jurídica, como para pessoa física. E que a gente tem que sempre refletir antes de você ir para o custo, né? Então, isso aí é de ter uma valia. Por exemplo, o carro. Pode ter um carro mais simples, que é uma dica até de um amigo que me mandou aqui no meu WhatsApp, o senhor Antônio e tal. Um abraço para ele. É um carro simples, porque a vantagem não é só para se deslocar, o carro não serve para isso, então não precisa ter um carrão para se deslocar, o custo vai ser maior, o consumo vai ser maior, a revisão dele vai ser uma revisão mais elevada, qualquer problema que esse carro de luxo tenha, o custo vai ser... Então, tem que refletir em tudo isso, entendeu? Questão segurança também, importante. E um outro ponto aí que eu queria trazer é assim, se essas pessoas sabem, aí muita gente não sabe. Você sabe a diferença de um bem ativo para um bem passivo? Então, tem pessoas que não sabem o que é um ativo, o que é um passivo, né? Então, por exemplo, se eu adquiro um imóvel, eu posso adquirir um imóvel para alugar. Então, ele vai virar um ativo, que eu comprei um imóvel para alocar. Por exemplo, no momento atual, pode ser uma alternativa também, porque, muito embora tenha ainda no mercado boas alternativas de investimento, mas pode ser uma alternativa mais
mais tranquila. Por outro lado, mais tranquila que eu digo mais sólida. Mas, por outro lado, você não tem liquidez. Então, tem que pensar. Eu acho que tudo você tem que ver os prós e os contras. Então, por exemplo, alguém que adquire um imóvel vai para de repente ser uma casa no litoral, não estou dizendo que não é para ter. Vai ter um momento que a pessoa vai poder ter, vai ter um momento certo. No momento certo, ela vai poder ter. Então, esse que é o ponto. Agora, aí a pessoa adquire o imóvel para ter uma alocação, para ter uma renda. Isso vira um ativo. O que quer dizer? É o dinheiro trabalhando por você. E o dinheiro trabalhando por você, ele é um excelente empregado. Ele compra, ele é um péssimo empregador. Então, eu vi isso no livro e realmente é a pura verdade. Porque você vai ter juros sobre... Então, por exemplo, se você também aplicou esse dinheiro, investiu, você vai ter juros sobre juros, juros capitalizados que a gente fala, vai ter no investimento também. Então, vai vir juros sobre juros. Então, o que é isso? É o dinheiro trabalhando para você. Agora, se você vai lá e pega faz um empréstimo, o dinheiro contra você. Então, tudo isso tem que pensar, tem que refletir e tem que ir atrás de ativo. As pessoas têm que buscar ativo. Eu acho que isso é o ponto importante, buscar ter ativo para poder, não é que vai trabalhar menos, não é isso, mas ter mais tranquilidade financeira, porque você sabe que você tem ali algumas outras rendas, fora o seu próprio trabalho, né? Então, um abraço para a senhora Maria também. E tem uma senhora Maria Regina aí, a senhora Regina, um beijo para ela. E tem também a questão dos dogmas, que são os dogmas irreais que ficam enraizados na nossa mente, né? Acho que desde a infância. Então, um deles vou gastar agora porque eu não sei quanto tempo eu irei viver. Então, vamos lá, entendeu? Ganhei esse dinheiro aqui, eu vou viajar, sei lá, eu vou comprar esse carro. Vou dar um exemplo. Não tô querendo colocar de uma classe ou não, mas tem algumas pessoas, às vezes jogadores de futebol, eles compram um carro de luxo, então teria que pensar, ele vai poder comprar esse carro, mas calma, tem um momento certo de comprar, entendeu? Eles têm uma boa receita, eles vão poder comprar, mas esse carro de luxo, ele vem com uma série de acessórios aí desagradáveis, que foi o que eu falei antes, e quanto maior o carro, maior vão vir os acessórios, os encargos, né? Os encargos vão ser muito elevados, né? Então tem que refletir. Então isso é um dogma para mim que é um dogma que não existe. Essa história de eu vou gastar agora porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, que isso aí ninguém sabe, né? Ninguém sabe essa resposta. Inclusive, a expectativa de vida da população brasileira é de 76,7 anos, de acordo com o IBGE. Então, a partir desse momento, a média é 76 anos, né? Então, quase 77. Então, é bastante tempo, né? E agora, eu entrar num outro assunto que você quer... saudar o doutor Luiz Fernando e minha aluna Carolina. Muito obrigada pelos elogios, pela presença. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Obrigado, Carolina, aí, pela sua presença. E um outro tema que é renegociação de dívidas. Então, já gostaria de entrar nesse tema, que também é um tema interessante, né? Porque, por exemplo, agora veio a pandemia inesperada. Então, conforme eu falei, um beijo para a Fernanda também, como eu falei, a pandemia ela é totalmente inesperada, imprevisível, né? Eu acredito que ninguém previa o que aconteceu. Foi um baque muito grande, né, em todo o mundo. Eu confesso que eu também fiquei uns dias assim, meio não entendendo o que está acontecendo, entendeu? Você fica meio para até você entender. Então, para quem tem uma reserva de emergência, para quem teve já uma educação financeira, ela não é que ela é menos ruim. Você passar por uma pandemia, pelo menos com uma reserva, ela fica menos ruim. Mas, por exemplo, se você aí não tem essa reserva, não fique preocupado, mas comece agora a refletir com base nisso que eu estou falando, nessas dicas que eu dou, entendeu? Então, começa a refletir melhor
para você conquistar essa reserva, porque mesmo ganhando pouco, é possível você juntar o dinheiro. Normalmente 20% é o ideal. Mesmo ganhando pouco, é que vão ter casos, situações que nem agora anormais. Agora a gente está num período que não é a média, é anormal, né? Às vezes está indo e voltando. Então, no momento de dificuldade financeira, a primeira coisa, tanto de uma empresa como de casa, de uma pessoa física ou jurídica, é fazer aquela análise e corte de despesa. Infelizmente, isso daí é uma das coisas que é necessário fazer, e nessa pandemia, acredito que muita gente teve que fazer isso, querendo ou não, teve que fazer. Um dos reflexos dessa pandemia na renegociação de dívida é que os próprios bancos, eles já adotaram algumas medidas para facilitar o crédito, até porque eles vivem, né, as instituições financeiras, isso faz parte até do mercado, até para ela ter uma visão aí, uma visão social perante o mercado. Então, quem teve esse pontapé, quem teve essa conduta sai na frente, né? As empresas que tiveram essas condutas, elas saem na frente, porque o mercado começa a ver essas empresas diferentes. Pô, ela não é uma empresa que só visa lucro, não é uma empresa que só quer dinheiro. Lógico, toda empresa tem que visar lucro, é o objetivo da empresa. Mas não é só isso, né? Nós somos seres humanos, a gente vive, lida com vidas, então não é só isso, a gente tem que buscar o equilíbrio sempre, e o bem comum. Então, os reflexos da pandemia, por exemplo, o empréstimo pessoal existe com até 90 dias para começar a pagar e prazo de até 60 meses. Então, tem instituições financeiras fazendo isso. Isso não existia antes. Renegociação sem entrada, com até 120 dias para pagar e 73 vezes com juros reduzidos durante todo o período. Isso também tem. O consignado do INSS, com uma taxa menor e com um prazo de até 84 meses, aí de acordo com a idade do consignado. Financiamento de veículos com carência de até 120 dias do seu financiamento. Então, isso não tinha antes. Tem agora. Por quê? Porque a situação é diferente para o credor e também para o devedor. Ela não é só para o devedor ruim, ela é ruim, volto a falar, né, para toda a cadeia produtiva, né, para todo o mercado em geral. Financiamento de veículos de renegociação para contratos com mais de 30 dias em atraso. Tem bancos também renegociando. Crédito imobiliário. Tem banco que é possível pagar as próximas parcelas só daqui a 120 dias. Então, tem uma série... Essas medidas aqui não existiam antes um beijo na minha irmã, a Miriam, não existia antes da pandemia. Então, não estou aqui querendo falar que não tem como, né? Ninguém vai falar que a pandemia é boa, mas, assim, são medidas que agora existem e tem o lado social, né, da questão, porque esse lado social é extremamente importante. E, assim, no tema mesmo da renegociação de dívida, qual a dica que eu dou, assim, primeira coisa, precisa fazer uma análise detalhada do contrato. Então, olhar o contrato, se for um contrato bancário ou se for não só com relação a bancos, né? Porque você pode renegociar qualquer dívida, desde que as partes se entendam, lógico. Ninguém é, né, obrigado a fazer nada, a não ser em virtude de lei. Então, é possível fazer, primeira coisa, a análise do contrato, observar o valor singelo da dívida, a evolução e os encargos. Então, isso é importante, é a primeira observação. Para antes de ir na mesa de negociação, quer dizer, a mesa de negociação, já tendo ciência do seu débito, do que de repente foi cobrado irregularmente, você pode eventualmente discutir numa futura medida judicial. Então, você tem que ir na mesa com isso, você tem que ir na mesa com essa questão, porque assim, o que eu vejo é de muitas empresas irem... Uma dúvida, né? Então, dentro do que o senhor está explicando, né, sobre a renegociação, a mesa de negociação, né? Então, essas novas oportunidades que as instituições financeiras, os credores, os fornecedores vêm oferecendo aos devedores consumidores em épocas de pandemia, né? Então, eu pergunto, no mundo consumerista, né, nós vemos muito
os contratos de adesão, as cláusulas de adesão, são justamente aquelas que impossibilitam a discussão. Então, na prática, é possível essa discussão? Então, as entidades, elas têm estado abertas a essa discussão com os consumidores nesse tempo de pandemia? É possível, só que assim, o que eu recomendo? Primeira coisa, nessa época de pandemia, não é um brigar com o outro, acho que muito pelo contrário, a gente já tem aí com quem brigar, a gente já tem com quem brigar, que é com esse vírus, então tem que todo mundo voltar contra o vírus, não entre si. A sociedade tem que se ajudar. Então, credor e devedor tem que procurar se ajudar. É claro que o lucro é importante para todo mundo, não estou falando, é importante o lucro para toda empresa, aliás, porque ela vive disso, senão a empresa para, e para os empregos, para o tributo, e aí vai toda a cadeia. Então, não é interessante isso. Então, o que é importante essa questão do contrato de adesão, de ter uma discussão antes de qualquer coisa, tentar negociação. Mas antes de tentar negociação, você tem que saber qual é o seu problema. É isso então tem que analisar o contrato, tem que saber qual é o débito, tem que calcular para ver se os juros estão calculados corretamente, porque as pessoas sentam numa mesa de negociação e ela não sabe nem o problema dela qual é, ela não sabe nem, de repente, quanto ela deve. Então, isso aí é o primeiro passo. Então, ela já começa perdendo. Concorda que a outra parte ela sabe, a outra parte vai falar, né? Então, o primeiro passo é fazer esse estudo prévio. Aí fez, legal. Aí senta na mesa, ó, o meu aluguel, por exemplo, eu quero ter uma redução, porque não estou podendo usar, vamos sentar, vamos reduzir, vamos, de repente, me dar um desconto de 50%, que de repente pode ser razoável, tipo assim, como se os dois perdessem, sabe? O locador perde metade, o locatário perde metade, é uma opção. Eu acho que cada caso vai ter uma saída. Eu acho que a primeira coisa é as pessoas sentarem, conversar, sentar que eu digo, né, hoje em dia a gente faz um vídeo no WhatsApp, faz um vídeo em qualquer outro mecanismo e consegue conversar virtualmente e consegue negociar, né? A pandemia deixou isso bem evidenciado, que a gente consegue trabalhar de casa home office. Então, as pessoas conseguem também se comunicar e as negociações também. Eu espero que isso cada vez mais chegue aos nossos tribunais, que já está chegando, mas que cada vez mais isso se consolide. Porque para que fica todo mundo se deslocando de um lugar para o outro, que se você pode, que nem nós estamos aqui, a gente podia estar negociando, podia estar numa audiência, e a gente está aqui debatendo um tema importante. Então, o que eu penso, o primeiro ponto é o equilíbrio e buscar o bem comum. Não deu certo. Não deu certo, aí estuda o caso, provavelmente vai caber uma medida judicial, porque normalmente, principalmente dependendo do contrato, mas os contratos bancários sempre vai ter alguma coisa que é importante ter uma alteração ali, alguma coisa vai dar para discutir, né? E independente de contrato bancário, que seja outro contrato, tem que analisar o caso, mas a primeira questão é tentar resolver amigavelmente, as pessoas se aproximarem mais, nem que seja através de um e-mail, entendeu? Colocar um e-mail mais claro, porque assim, a gente está muito aquela coisa mecânica, sabe? Daquelas respostinhas vai e vem, que nem o WhatsApp mesmo, que é aquela coisa bem rápida que é o que o brasileiro... Então, perder um pouco esse calor humano aí, né? E a gente tem que voltar, e às vezes não é porque não está perto que não dá para ter o calor humano. Eu até quero mandar um beijo para minha mãe, estou sem ver vejo a minha mãe, mas vejo de longe, né? Então, hoje até passei lá para ela me abençoar para vir aí para essa live. Ela até quis me dar um abraço, eu não quis, porque não dá, entendeu? É difícil, é muito difícil isso. Então, mas é assim, mas é o melhor para todo mundo, só que não é isso que eu não tenho o calor humano dela. Eu ligo para ela, falo no WhatsApp, eu vejo, isso todo mundo, entendeu? Os filhos, tem a avó, tem vô longe dos netos, então, e isso vale para negociação, vale para tudo, né? A gente tem que pensar nisso aí. E as dívidas todas podem ser negociadas, lógico, desde que ambas as partes estejam de acordo, e o momento atual é de ajuda mútua de credor e devedor, não é daquela coisa de guerra, entendeu? E uma questão também importante, que vai para a educação financeira também, por isso que eu trouxe os dois temas, que na minha cabeça os dois estão interligados,
né? Não necessariamente, mas sim. Porque se você se gastar, então tem as oportunidades. Se gastar mal hoje, pode perder uma grande oportunidade amanhã. Então, amanhã pode aparecer, de repente, um exemplo. Eu adoro o Coldplay. Eu adoraria ir no show do Coldplay. Não tive oportunidade ainda, mas uma pessoa que adora o Coldplay, é fã dele e tal, de uma banda, e aí ele vem para o Brasil, aparece uma oportunidade que ele vai ficar lá no camarote, mas o camarote custa não sei quanto, mas ele tem, porque ele guardou para caramba, trabalhou, guardou, sei lá, custa um valor alto. Ele pega e vai, e usufrui, porque é o lazer dele. Então, eu peço até desculpa aí, eventual instabilidade, mas de internet, mas assim, é por aí, né? Então, perder as oportunidades, às vezes uma oportunidade de negócio, às vezes uma questão que nem agora, né? Que não é uma oportunidade, uma questão de pandemia, que se quem tem a reserva, a pessoa fica um pouco mais, ela fica intranquila, porque quem tem reserva não quer usar, mas aí a reserva serve para isso, a reserva de emergência justamente é para isso. Então, o que é importante aí, que a gente já está caminhando para o final, senão também o pessoal já não aguenta mais eu ficar falando, né? A gente fica... Assim, o que é importante? Sobrou, guarde. Quer comprar? Aguarde, né? Então, sobrou, guarde. Quer comprar? Aguarde. Então, aguarda teu dinheiro para comprar. É meio básico, mas é difícil as pessoas pensarem nisso. Então, eu gosto desse tema para trazer isso, para as pessoas refletirem sobre isso. Então, poupe hoje para fazer algo único amanhã. Com dinheiro em mãos, usufrua, viaje. Pô, viagem é uma coisa sensacional, ninguém tira de você. Então, você faz uma viagem, a experiência que você... Né, a experiência, ela é única. Então, ninguém vai tirar isso de você. Então, invista, né? Invista em você, que é o recado principal aí. E com isso eu encerro e fico à disposição aí da doutora, mas encerro a minha exposição aí. Então, tá certo. Doutor, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença das queridas Marjorie e Ana Lúcia, familiares, alunas muito queridas, muito presentes, muito participativas e sempre aí atuantes na área de direito do consumidor também. O Renato Vasconcelos nos traz a seguinte reflexão. Boa tarde. Existe um projeto de lei que só depende de sanção presidencial que impede a inscrição do devedor durante a pandemia. Essa simples medida já facilitaria a obtenção do crédito. Então, assim, essa questão de se impedir a inscrição do devedor durante a pandemia. Isso certamente facilitaria o crédito, sem dúvida é uma medida que seria benéfica para o consumidor, mas, por outro lado, eu lanço essa pergunta também, essa reflexão. Isso daí, será que não poderia facilitar o superendividamento também? Se não existe, é claro que é benéfico, né? Então a gente pensa no lado social, o consumidor que não terá o seu nome inscrito, então para que ele possa satisfazer as suas necessidades básicas, então em relação ao consumo, então ele não vai ter esse perigo de ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, mas será que por outro lado, para um consumidor que não reflita, será que isso também não pode gerar um superendividamento? O que visão o senhor teria sobre isso, já aproveitando para fazer um gancho aqui na pergunta do Renato Vasconcelos? Primeiramente, um abraço, né? O doutor Renato Vasconcelos é meu irmão, aprendi com ele, né? Advogado, é nosso colega de profissão. Então, eu aprendi com ele, comecei com 16 anos trabalhando com ele, né? Hoje, então, agradeço muito a ele. E realmente, assim, eu penso que durante a pandemia seria importante essa medida, muito embora haja esse risco de superendividamento, mas assim, o benefício dela, ela é muito maior do que o risco. Claro que as pessoas deveriam ter essa consciência que eu estou falando, que a gente está conversando. Então, o nosso foco é trazer esse tema teria que estar sendo ensinado nas faculdades, nas escolas, é a minha opinião, né? Eu não tive isso. E eu fui, né, formado em Direito, tal, faculdade legal, pós-graduação, tudo, mas eu não tive. Eu fui aprendendo, lendo, estudando no meu dia a dia de trabalho, tal. Eu acredito que, assim, quanto mais cedo tiver esse foco na educação financeira,
Mais cedo, aí não precisava nem, que nem o que a senhora está colocando, ter esse risco de, vai ter superendividamento. Não, porque as pessoas já vão ter a consciência de que isso não é o caminho correto, né? Não vai ser bom para ela. Ela vai criar um caminho que, às vezes, pode até ser sem volta, é um caminho difícil. Que nem, por exemplo, um gancho aí na questão, esse momento de pandemia é um excelente momento para se renegociar a dívida, porque, assim, isso com qualquer credor, o dinheiro, ele está escasso no mercado. Então, quem tem aí algum dinheiro que, de repente, tem a condição, dá para fazer uma proposta boa e dá para fazer um bom negócio. E para o credor também, porque ele vai receber ali, nesse momento de pandemia, ele vai recuperar um crédito que, eventualmente... Então, assim, esse é um momento importante, né? É que as pessoas acham que não, agora parou tudo. Não, não parou, está voltando. Né? As coisas estão voltando e a gente está aprendendo. Um abraço ao doutor Eduardo. A gente está aprendendo, nós estamos aprendendo a, a lidar com isso, né? Então, assim, a pandemia, ela serve para esse tipo de coisa também, né? Ela tem o lado ruim, que é horrível, não tenho o que falar. Tem o lado bom, que são as lives de conteúdo, as lives de shows que são maravilhosos. Então, tem esse lado, o lado de nós aprendermos com ela e consumirmos menos, né? Que é o que eu acho importante, consumir o que realmente for necessário e poupar, porque para você ter uma tranquilidade no futuro, isso eu aprendi com meu pai, entendeu? Meu pai é uma pessoa que veio do Nordeste para Santos, cuidou de todos os filhos, sem muita instrução, sem muita educação, e os filhos todos formados, então, sabe? Então, eu tive essa cultura com ele, de sempre guardar, ganhava pouco, mas guardava, pagava as contas, ele não gastava aquilo lá, não gastar mais do que ganha. Isso vale para uma empresa também. Não dá para fazer um investimento mais do que o recurso que você tem, né? Então, é meio que isso. Por exemplo, de uma empresa, o ideal é essa lição de casa. O ideal de uma empresa é você começar na empresa e juntando capital para não ter retirada. Pode querer ficar tendo retirada, para você ter um capital lá da empresa, para depois você pensar em retirada, entendeu? Então, é o que eu... Eduardo, desculpe, é que às vezes a gente tem um pequeno delay e acaba aparecendo uma interrupção, desculpe, né? Porque tem esse delay e aí acaba intercalando, desculpe. Mas então nos pergunta Eduardo, né? O momento delicado da economia é um motivo forte para requerermos um bom desconto quando da renegociação com os bancos? É justamente disso que o senhor vem tratando, né? Justamente a pandemia tem trazido essas novas oportunidades, é o lado bom, se é assim que podemos dizer, da pandemia, né? Essa possibilidade de renegociação, de busca de descontos. E aí, Célia de Moura também fala sobre outra pauta importante, suspensão das 4 parcelas para o final do contrato. Ajudaria os aposentados. E aí ela faz essa saudação, saudades do meu padrinho Jô. No caso seria José, eu acho que ela quis dizer que é meu pai, né? Mas um abraço aí para a prima Célia, para Célia. Tem, então, é o que eu falei, né? A pandemia, ela trouxe uma série de alternativas aí que não existiam antes, porque o cenário atual é diferente, né? Tudo é diferente. E se Deus quiser, é algo passageiro, que daqui a pouco a gente volta, né, a viver o que a gente vivia antes, mas agora com mais cuidado, com mais cautela, com uma série de outras coisas aí de outros cuidados também que a gente vai ter que adotar e reduzir o consumo. Não é deixar de viver, não é deixar de usufruir da vida, não, porque a vida é para usufruir, né? Não é para isso, né? O dinheiro é para isso. Eu acho que a grande lição que fica é que devemos refletir e, sendo necessário fazer o gasto, aprender a renegociar, né? Sentar à mesa de negociações, renegociar, então não ter essa limitação de simplesmente aceitar o que nos vem imposto, né? Então devemos evitar aquele gasto, não sendo possível, não sendo indicado, procurar a renegociação. Meu sogro, especialista em educação financeira, especialista pela vida, Milton Pontes, nos diz: a educação financeira garante um futuro tranquilo. Exatamente isso, né? Então, quando se faz a lição de casa, se gasta no que é realmente necessário, a gente tem um futuro mais tranquilo. Quem não tem esse futuro tranquilo,
então, é quem se superendivida. Em razão do superendividamento, nós temos esse projeto de lei 3.515 de 2015, que já está há todos esses anos no Congresso, né? E ele fala justamente sobre o superendividamento, ele promove uma alteração, uma atualização do Código de Defesa do Consumidor para tratar desse assunto do superendividamento. Quem fala sobre ele, quem é estudioso sobre esse assunto, é a grande Cláudia Lima Marques, grande doutrinadora de direito do consumidor, e aí ela se dedica justamente ao estudo do superendividamento. Esse projeto de lei, ele justamente altera o Código de Defesa do Consumidor para incrementar o direito básico à informação para que os grupos de risco, né, do superendividamento, que são os idosos, os pensionistas, eles tenham acesso a uma informação mais clara, justamente para evitar esse superendividamento. Esse projeto de lei está parado lá desde 2015. Atualmente, com a sua experiência, doutor, as entidades financeiras, elas têm algum tipo de preocupação ao atingir esse grupo? Nós sabemos que elas têm esse intuito lucrativo, elas acabam sendo essas entidades que principalmente vulneram os direitos desse grupo de risco, mas a gente começa já a perceber um outro movimento também dessas instituições, então, em relação a esses grupos de risco, de pensionistas, de aposentados, para evitar o superendividamento deles, ou do lado de lá não se vê essa preocupação, só se vê o intuito lucrativo mesmo? Eu acho que são poucas que têm esse pensamento de evitar esse superendividamento do consumidor, né? Principalmente desse grupo de risco aí. São poucas, infelizmente. Isso aí tem que vir através de dispositivo legal para coagir esse tipo de atitude. Isso daí eu não. O mercado é muito agressivo nesse ponto aí. A agressividade é muito extrema, e aí tem as ligações, né, que falam com os idosos, e aí oferece isso, oferece aquilo, aí vai ver a parcela, ele vê porque esse é o grande equívoco, é ver se a parcela cabe no bolso. Então, isso até é um ponto que eu deveria ter falado, é importante falar agora, aproveitar esse momento. Quando você vai, por exemplo, financiar um carro, né, então você pega o valor do carro lá, 50 mil reais, você vai financiar em parcelas. Se você somar essas parcelas, vai virar 80. Então, pensa bem, entendeu? Vale a pena eu pagar 80 nesse carro? E depois, quando você vender, você vai vender esse carro por 40 ou por 30, porque você pagou, na verdade, você pagou, não vou por 80, mas vai para 70 mil, vai, de 50 vai para 70. Então, são essas questões, não é melhor juntar, compra um carro menor, aí de 20 ou de 30, daqui a pouco compra um outro, compra um seminovo legal, pega uma loja boa aí, uma loja que tem uma certa garantia. Então, vai devagar e vai subindo o degrau, né? Que nem uma escada, não precisa pegar um elevador, então sobe o degrau. O elevador depois sai caro, entendeu? Na questão da educação financeira. Eu acho que tem que ir devagar e vai evoluindo que dá certo, né? A tendência é ir com tranquilidade, que é o mais importante. E eu acho que eu acho que a gente explorou bem aí esse tema, né? Eu acredito que tem explorado, e qualquer dúvidas eu estou à disposição, né? Nas redes sociais podem procurar qualquer dúvida que eventualmente tenha, se alguém quiser a planilha também, e por aí vai, entendeu? Estou à disposição aí para ajudar, porque aqui o nosso intuito é de ajudar, com essa experiência que a gente trouxe, essa bagagem, a gente poder ajudar as pessoas a ter uma reflexão melhor para poder viver melhor, né? É isso, a ideia é essa. Sem dúvida, doutor João, foi um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde, nesse fim de tarde, início de noite. Com certeza todos aproveitamos muito as suas orientações. Eu mesma já anotei várias aqui no meu bloquinho, não é? Sobre o uso do cartão de débito ao invés do cartão de crédito, cuidado com as parcelas, a parcela cabe no bolso, isso já é o suficiente para se decidir pela compra ou não, já vimos que não, já vimos o quão importante é refletir, respirar, esse exercício de respirar antes de fazer, então, algum tipo de aquisição, não é, para evitar o superendividamento. Mas se ocorrer endividamento, então não terá vergonha, né, de se sentar mesmo à mesa de negociação, utilizar o português e falar e escrever
para a parte contrária, então se manifestar, se posicionar perante a parte contrária para obter uma renegociação, até porque o momento de pandemia favorece essa renegociação, porque os fornecedores, os credores também foram atingidos. Então, acredito que a sua mensagem foi muito bem passada, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço, então, ao doutor Rodrigo Julião, presidente da subseção do AB Santos, que viabilizou esse momento, agradeço ao presidente da nossa comissão, doutor Bruno Bueno, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, agradeço também a presença de todos os alunos, amigos, todos os participantes, parentes, familiares, que aqui estiveram conosco na noite de hoje, e a todos, então, meu muito obrigado, doutor, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado aos amigos e a todos aí, aos parceiros, muito obrigado. Tchau, tchau, obrigado ao AB Santos, muito obrigado. Até a próxima. Caralho, moleque!